Bom dia a todos. Estamos com dois líderes partidários, o deputado André de Paula, que é líder do PSD, ele que é de Pernambuco, e a deputada Jandira Fegali, que é líder da minoria, estava aí na matéria falando da CPI. Vamos começar com a deputada Jandira Fegali. Então, deputada, a senhora acha que tem chance de essa CPI não ser instalada? Bom dia. Olha, primeiro que a CPI ela tem fato absolutamente determinado. Nós estamos querendo investigar atitudes ilegais e supostamente criminosas. São agentes públicos, portanto, como agentes públicos, essa casa tem a obrigação de fiscalizar, porque a sociedade acompanha a gravidade, a dimensão dessas ações que têm consequências para a democracia brasileira, para o sistema de justiça. É um problema da cidadania brasileira. Você não pode ter um sistema de justiça desequilibrado entre defesa e acusação. Isso tem consequências graves para a sociedade brasileira, portanto, cabe esta casa a investigação. O Conselho Nacional do Ministério Público não investiga, o Conselho Nacional de Justiça não investiga, o Supremo Tribunal Federal tem ações a serem trabalhadas e a Comissão Parlamentar de Inquérito é o único instrumento que a Câmara tem de investigar. O ex-juiz Moro aqui esteve e não respondeu nada. O procurador Dallagnol simplesmente se recusou a vir e nós não podemos convocá-lo porque ele não é ministro. Então a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento possível. Nós temos a obrigação de investigar os agentes públicos. Nós já investigamos aqui o Executivo, já investigamos outros membros do Poder Judiciário e esse é o momento de fazê-lo. As denúncias divulgadas pelo The Intercept são gravíssimas e isso tem consequências para a democracia brasileira. Deputado André de Paula, o senhor acha que, como é que o PSD se posicionou em relação a essa CPI e o senhor acha que ela vai mesmo ser instalada? Bom dia. Bom dia. Do ponto de vista do mérito, eu não assinei a CPI e a ampla maioria da minha bancada também não assinou. Agora eu quero fazer uma ressalva. Eu considero que tudo que o regimento prevê para que nós criemos uma CPI foi cumprido rigorosamente. O que aconteceu, e é muito natural, e eu já vi acontecer muitas outras vezes, é que alguns deputados que colocaram no primeiro momento a sua assinatura, depois de ouvir ponderações e até pressões que são legítimas e democráticas, queriam tirar. E aí já na casa já está consolidado o entendimento de que depois de assinar a CPI e depois dela ser protocolada na Secretaria-Geral, isso não é mais possível. Então eu faço a ressalva de que do ponto de vista do mérito, eu não votei e a maioria do meu partido não assinou, mas quero dizer que acho que a CPI tem que ir à frente porque cumpriu todos os pré-requisitos legais necessários para funcionar. O senhor acredita que o Supremo pode intervir nesse caso? Eu acho que não, sinceramente. Considero que para intervir numa questão interna corporis da casa, ele só faria isso se fosse uma coisa absolutamente chocante. Não é o caso. A deputada Jandira disse aqui, eu não ponho reparo, todas as etapas foram cumpridas de forma transparente, não há o que fazer. Deputada Jandira, a senhora acredita em intervenção do Supremo nesse caso? De forma alguma, porque o deputado André de Paula, com toda a lisura e com toda a consciência, reconhece que nós não... Quer dizer, eu acho até um desrespeito ao parlamentar dizer que ele foi ludibriado. Ninguém aqui assina sem ler uma coisa dessa dimensão. Quer dizer, comissão parlamentar de inquérito é algo muito sério. Ninguém vai assinar uma comissão parlamentar de inquérito sem ler. Não houve, inclusive, nenhuma coleta de assinatura sem explicação. Eu coletei as assinaturas assim, explicando, tanto que alguns assinaram e outros não. Você vê, do PSD, alguns assinaram e a maioria não assinou, porque tudo foi muito bem explicado, né? Tanto que nós não coletamos 350 assinaturas, né? Então, foi tudo muito bem coletado. Agora é isso, pressões existem, ameaças existem, é natural, vamos dizer assim, no popular, o esperneio, mas objetivamente o Supremo não vai intervir em algo interna corporis, em algo que está constitucional, regimentalmente, juridicamente amparado. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a aprovação de ontem no plenário, esse projeto chamado de mini-reforma eleitoral. Antes da votação, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou um pouco sobre o que aconteceria, como seria a votação, e acabou acontecendo no plenário exatamente o que ele falou. Vamos ver como é que foi a entrevista do deputado Rodrigo Maia. De jeito nenhum. A Câmara tem convicção do que aprovou, sabe que alguns pontos geraram polêmica, que precisam ser ou mantidos fora do texto ou melhorada a sua redação com alguma emenda de redação, mas nós não temos dúvida que nós votamos, na maioria dos artigos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário. Você tem polêmica na questão dos advogados, que dá para resolver,
você tem polêmica na questão do ato doloso, na questão da prestação de contas por vários tipos de contabilidade fora do TSE. Tudo isso dá para ser resolvido, mas nós não entendemos que o projeto que a Câmara votou como um todo é um projeto ruim. Vai se retirar aquilo que gerou polêmica, gerou dúvida na sociedade, que nós respeitamos. Nós não somos um poder que não ouve a sociedade. Então tem dúvidas, tem críticas, a imprensa fez críticas, alguns articulistas colocaram os pontos, eu encaminhei para os líderes onde é que estavam as preocupações da sociedade, todas legítimas, muitas a gente concorda, outras não. O que a gente não aceita é querer transformar o projeto como se o projeto fosse um grande oportunismo para blindar, proteger partidos ou políticos. De forma nenhuma tem isso. Bom, deputados, esse projeto a Câmara aprovou, o Senado mudou, voltou para a Câmara votou ontem, vai para a sanção presidencial, pode sofrer vetos ou não, muito polêmico, como disse o deputado Rodrigo Maia na imprensa, muita crítica. Deputada Jandira Fegali, a senhora acredita que esse texto que saiu da Câmara, ele flexibiliza as leis? Olha, sinceramente, eu acho que o próprio plenário gera desinformação. Há parlamentares que acabam gerando essa desinformação, jogando para a plateia coisas que não estão no texto. Na verdade, o que a Câmara legislou ontem não foi aumento de fundo partidário, não tratou desse tema, não há contradição entre fundo partidário, saúde e educação. Primeiro, eu quero aqui reafirmar que é fundamental ter um fundo eleitoral público. O grande avanço da sociedade brasileira foi impedir o financiamento privado de campanha. Aqui, a grande fonte de corrupção nas eleições era exatamente o financiamento privado, por empresas, fundos de investimentos, capital financeiro. Esse era a grande fonte de corrupção. E isso foi bloqueado, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Então, esse foi um avanço da sociedade brasileira e essa é uma comemoração que nós devemos fazer. Então, a democracia precisa ser custeada pela sociedade brasileira. Tudo tem preço. Essa coisa de programa eleitoral gratuito, isso é mentira. O programa tem que ser produzido. Não se faz campanha sem recurso, o papel que se faz, a internet que se faz, o combustível que se gasta, tudo que se faz numa campanha tem custo. Isso não pode ser financiado por empresas, por bancos, por fundo de investimento. Mas ontem não se discutiu o valor do fundo, isso não estava em debate. Estava em debate como prestar contas, como se contrata um dirigente partidário, como se presta contas. Isso estava em debate. Quem tem que legislar sobre isso é o Parlamento, não é o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral não legisla. É isso que estava se discutindo aqui ontem. Então, há muita desinformação, o próprio plenário gera isso, se joga muito para a plateia e acaba se desgastando o Parlamento brasileiro. Então, o que se votou aqui ontem foi um projeto, um acordo que, na minha opinião, saiu corretamente construído. Não há nenhuma legislação aprovada aqui ontem que fira a transparência ou que fira ou que faça proteção. Se voltou com as inserções partidárias que tinham sumido, isso foi correto. Não se protegeu o impulsionamento de rede social. Não existe isso. Então há muita desinformação para desgastar os partidos, desgastar o Parlamento brasileiro. Deputado André de Paulo, qual que é a sua avaliação sobre esse texto votado ontem aqui? Eu acho que a Câmara discutiu com profundidade essa questão, votou a matéria, remeteu ao Senado. O Senado abdicou da sua prerrogativa de melhorar, de contribuir para o debate, não é? E mandou o projeto de volta para a Câmara, apenas aprovando o fundo. E nos deixou a responsabilidade, então, de fazer essa regulamentação. Veja, os deputados que estão na Câmara representam os mesmos partidos dos senadores que estão lá no Senado. Então, veja, se nós votamos com a compreensão de que isso é importante para a vida orgânica dos partidos, os senadores também têm, mas eles abriram mão dessa prerrogativa e nós não abrimos, nós voltamos a discutir. O presidente disse, eu quero repetir, nesse intervalo entre a saída da Câmara e a volta, alguns pontos não foram entendidos, compreendidos pela sociedade e o conjunto dos líderes entendeu por bem fazer uma alteração. Eu acho que acertamos como fizemos isso e eu quero dizer que essa matéria de ontem, ela tem avanços muito maiores do que eventuais retrocessos que estão sendo colocados. Corroborando com o que disse a deputada Jandira Fegali, eu quero dizer que há uma má informação grande. Eu vi hoje uma rede de televisão importante, 2 comentaristas importantes, um dizendo que nós estávamos
autorizando os partidos a pagar impulsionamento na rede social durante o processo eleitoral. Não é verdade. Já há uma lei, uma percepção do tribunal, nós colocamos agora na lei, isso se estanca 6 meses antes do processo. Ele também disse que nós estávamos voltando com aqueles programas de 10 minutos. Também não é verdade, como disse a deputada Jandira, nós vamos ter apenas as janelas comerciais e, assim mesmo, apenas para os partidos que ultrapassaram a cláusula de barreira, ou seja, aquela farra de que partidos sem nenhuma representação política tinham o mesmo direito, acabou. Então eu acho que a Câmara, de forma muito madura, responsável, avançou. Bom, deputados, hoje tem sessão extraordinária marcada, na pauta tem 2 medidas provisórias e 2 projetos também. O senhor estava me adiantando aqui que deve ser pauta consensual. Entre os 2 projetos que estão, tem uma questão que muda a Lei Maria da Penha e o outro projeto sobre mulheres marisqueiras. A senhora acha que esse vai ser votado hoje? Explica para a gente essa questão do divórcio, deputado. Na quinta-feira, em geral, a gente vota pautas de consenso, né, que não tem grandes polêmicas. Eu que fui relatora da Lei Maria da Penha, tenho muito cuidado que não piorem a lei, né? Porque ela nem sequer foi totalmente cumprida. Mas o que está na pauta é uma coisa que avança, que é quando uma mulher faz a denúncia e avança com um processo em relação à violência, que ela possa, ao mesmo tempo, já avançar num processo de divórcio, se assim ela o desejar, para evitar processos demorados em relação à separação. Então, eu acho que isso avança, porque agiliza, né, na questão civil e penal ao mesmo tempo, que é a competência dada pela Lei Maria da Penha da Vara especializada em violência doméstica contra a mulher. Deputada Andréa de Paula, esse projeto e esse das mulheres marisqueiras também deve avançar no plenário hoje? Não tenho dúvida, são projetos consensuados e, como disse a deputada Jandira, há um entendimento capitaneado pelo presidente da Casa de que nós devemos avançar votando matérias importantes, desde que não sejam polêmicas, porque se há qualquer partido que tenha objeção em relação àquele projeto, na quinta-feira, onde nós temos normalmente um quórum menor, dificilmente você vai votar. Você estava olhando aí na pauta e, em princípio, tem 2 medidas provisórias. Medida provisória não há a menor possibilidade de ser votado, porque não é uma matéria em relação ao qual você tenha consenso. Vai exigir debates. A oposição, quando se posiciona contrariamente, usa todas as prerrogativas que tem regimentais para obstruir a matéria que ela discorda. Então, numa sessão em que você tem poucos deputados, você está fadado a não considerar. Não, essas 2 matérias que Jandira falou, elas são matérias consensuadas em relação às quais não há nenhum dissenso e, por isso, elas serão votadas com muita tranquilidade. Bom, essa das mulheres marisqueiras, só para informar, ela dispõe sobre a política de desenvolvimento e apoio às atividades das mulheres marisqueiras. Bom, vamos acompanhar o plenário daqui a pouquinho. Deputada Jandira Fegali, deputado André de Paula, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Vera.